Paz do Senhor e graça do Senhor Jesus para com todos. Eu estou aqui nesse momento para mais uma vez trazer uma mensagem da parte de Deus para todos nós. E eu gostaria de trazer uma reflexão no texto do primeiro capítulo de Jeremias, que fala sobre a vocação do profeta Jeremias. Fala sobre o chamado de Deus na vida dele, para ele ser um profeta. E eu convido você que tem um chamado de Deus, e até mesmo principalmente aqueles que têm um chamado específico para pregar o Evangelho, para ensinar, para evangelizar, para ser um pastor, um mestre, um evangelista, um profeta para as nações também, que você atente para essa mensagem, porque esse chamado de Jeremias tem muito a nos ensinar. E muitas pessoas hoje em dia estão desanimadas, têm chamado de Deus para pregar a palavra e estão tristes, estão cabisbaixas, estão vivendo uma vida derrotada, estão longe da vontade de Deus, estão distantes dos planos do Senhor, não estão cumprindo a missão que Deus designou para elas, ou não estão fazendo da maneira como Deus gostaria. E eu queria que você refletisse comigo nesse momento sobre esta mensagem. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2015 e eu creio que Deus vai falar profundamente conosco. Deixa eu ir lendo o texto e à medida que eu for lendo a gente vai refletindo na palavra de Deus. O texto é o capítulo 1 do livro de Jeremias. Vamos ler, em nome de Jesus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja bem aqui o que aconteceu com Jeremias. Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote. E Jeremias provavelmente estava vivendo a sua vida pensando que iria ser um sacerdote, ia substituir o seu pai no ministério sacerdotal em Israel. Só que o que aconteceu foi que Deus se revelou a ele. E Deus revelou a ele o chamado, a vocação que o Senhor tinha para a vida dele. E que Jeremias provavelmente não fazia nem ideia de que Deus tinha esse chamado na vida dele. Ele já era um homem e não tinha consciência disso. Mas certo dia Deus aparece para ele, se revela a ele e diz qual é a sua vontade para a vida de Jeremias. E aí Jeremias passa a ter uma outra perspectiva de vida. E é interessante que diz aqui a palavra de Deus no versículo 4, que o Senhor disse para ele: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha só que coisa maravilhosa. Antes de Jeremias ser formado na barriga da sua mãe, diz, antes dele ser gerado, Deus já o conhecia. Jeremias ainda nem existia, mas Deus já o conhecia. E por que isso? Porque Deus, querido, Deus é eterno. Deus é atemporal. Deus não está preso ao tempo. O passado, o presente e o futuro estão diante dos olhos de Deus ao mesmo tempo. Deus já via Jeremias antes de Jeremias nascer. Ali Deus já o contemplava. Ali Deus já o via. E ali Deus
já tinha planos para Jeremias. Ali Deus já olhava para Jeremias e já sabia o que desejava fazer na vida dele e através dele. E o texto diz mais: eu, antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Olha que coisa maravilhosa. Antes que Jeremias saísse do ventre da mãe, antes que ele nascesse, o Senhor constituiu ele como profeta. O Senhor o consagrou, ou seja, o separou para si. Deus ali já escolheu a Jeremias para poder ser um profeta. Ali ele já foi consagrado. Deus já ali fez os seus planos para a vida de Jeremias. Naquele momento ele foi constituído profeta às nações. Embora Jeremias só tenha sabido disso muitos anos depois, mas no coração de Deus, desde antes do seu nascimento, Jeremias já era considerado profeta. Deus já o via como profeta, profeta para as nações. E veja que interessante, na nossa vida será que é diferente? Eu digo para você, não é. Todos nós somos indivíduos especiais para Deus. Nós somos especiais para o Senhor. E Ele tem um chamado específico para cada pessoa. Você talvez não conheça Jesus, mas saiba que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E você que já conhece, Ele também tem para você. Talvez você ainda não sabe qual é, mas Ele tem. Nós vemos, quando Paulo fala sobre a igreja, que ele fala da igreja como um corpo, com muitos membros, onde cada membro recebe um dom. Então cada membro ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem uma vocação específica. Nem todos os membros não são iguais, são diferentes. E cada um exerce uma função no corpo. E querido, você é chamado para ser parte do corpo de Cristo. E Deus ele tem um chamado específico na sua vida. Deus tem uma vocação. Deus tem algo que Ele deseja entregar nas suas mãos. Uma missão que Ele deseja que você realize, que você faça. Pode ter certeza que antes de você nascer, Deus já te via, Deus já te contemplava. E Ele já tinha ali planos para você. Ele já tinha planejado o que Ele queria que você fizesse, o que Ele quer que você seja. Mas para isso depende de cada um de nós ouvir esse chamado de Deus. Primeiramente o chamado para seguir a Jesus e depois o chamado para cumprir o nosso papel no reino de Deus, a vocação a qual somos chamados. Assim como Jeremias foi chamado para ser profeta, nós todos temos uma vocação. E assim nós devemos procurar fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, seguir o plano que Ele tem para nós. Veja mais que interessante. Olha o que Jeremias responde para Deus. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias ele se viu totalmente incapaz de realizar essa missão, porque era uma missão grande, ser profeta para as nações, anunciar a palavra de Deus em toda a terra. Não era fácil, era algo grande, de muita responsabilidade, que teria oposição, perseguição. Jeremias sabia que não era fácil. Ele olhou para si mesmo e ele se viu como uma criança diante de um trabalho grande, complexo, de um adulto, onde ele como criança ele não se viu capaz de fazer aquela obra. Ele se viu como uma pessoa incapaz, por isso que ele se refere a si mesmo como criança, como alguém que ainda não pode fazer algo mais complexo, algo difícil, que só um adulto pode fazer. Ele se viu sem capacidade e ele foi humilde de reconhecer que ele não tinha como fazer essa obra. Ele disse que não sabia falar e ele disse que não passava de uma criança. Ele foi humilde diante de Deus. Ele já começou muito bem. Ele não estava dizendo para Deus que não queria fazer. Ele estava dizendo para Deus que ele se sentia incapaz de fazer. E é diferente de muita gente hoje.
Porque tem muita gente que quando ouve o chamado de Deus, diz assim, em outras palavras, com as suas atitudes, a pessoa diz mais ou menos assim: ah, Deus, que bom que o Senhor me chamou, porque realmente não tem ninguém melhor do que eu para essa tarefa. Eu sou o cara, eu sou a pessoa certa, eu sou aquele que realmente vai fazer da melhor maneira possível, Deus. O Senhor realmente precisava de mim para isso. Se não fosse eu, talvez isso não ia ser bem feito. Porque eu sou a pessoa certa. O Senhor fez muito bem em me escolher. E acha que é superior aos outros, acha que é melhor às outras pessoas. Tem muita gente assim, até mesmo dentro das igrejas, que está se propondo a fazer a obra de Deus, mas é soberbo, é arrogante, acha que a capacidade vem dele mesmo. Ele acha que está nele a sabedoria, a capacidade de fazer a obra de Deus, de ensinar as pessoas, de pregar a palavra, de governar, de liderar, de fazer a obra do Senhor. Tem muita gente assim, que só falta dizer que não precisa de Deus, que ela sozinha faz tudo. Não tem humildade, é arrogante, não sabe aprender, acha que só tem a ensinar, não tem humildade de ouvir, acha que sozinho consegue fazer as coisas, que não precisa da ajuda de ninguém, nem de Deus. Quantas pessoas são soberbas? E Jeremias não. Jeremias se colocou com humildade diante de Deus, dizendo para Deus, em outras palavras: Senhor, não tenho capacidade de fazer, como é que eu vou fazer isso? É uma obra muito grande, de muita responsabilidade. E eu digo para você, querido, as pessoas que são mais usadas por Deus são aquelas que, quando ouvem o chamado de Deus, temem e tremem. Elas agem com humildade. Elas olham para si mesmas, se veem totalmente incapazes de fazer aquilo e às vezes ficam até pensando se realmente ouviram Deus chamar, porque ela fica na dúvida se realmente Deus está chamando ela, porque ela se sente totalmente incapaz. Aqueles que são mais usados por Deus são aqueles que olham para si mesmos e veem que não tem condições, porque essas pessoas, elas vão colocar a sua capacidade em Deus. Elas vão procurar depender de Deus. Elas vão procurar olhar para Deus, procurar receber dele a capacidade, a unção, a sabedoria para poder fazer a obra de Deus. E essas pessoas é que vão prosperar, porque essas pessoas não vão fazer na sua força, no braço da sua carne, não. Elas vão fazer na força de Deus, dependendo de Deus, e aí elas vão ser usadas poderosamente por Deus, porque quanto mais a gente diminui, mais Deus cresce nas nossas vidas. Quanto mais nós nos colocamos com humildade na presença dele, mais Deus nos usa poderosamente. Eu espero que você esteja com essa atitude diante de Deus, que você esteja sendo humilde, porque quanto mais humilde você for, mais sendo disposto a se colocar nas mãos de Deus, você vai ver que Deus vai te exaltar, vai te usar poderosamente, assim como usou o profeta Jeremias. Então, quando você ouvir o chamado de Deus, haja como Jeremias, com humildade, reconheça que você é incapaz, mas deixe Deus fortalecer você e dar a capacidade que você precisa para fazer a obra. Não fuja dela, não corra, não ache que porque você é incapaz é para você fugir, é para você correr, é para você deixar de fazer. Não, se coloque nas mãos de Deus, coloque sua incapacidade nas mãos de Deus, vá com humildade, deixe Deus estender a mão sobre você e Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Em nome de Jesus, faça assim. Vamos continuar para ver o que Deus falou para Jeremias. Mas o Senhor me disse, Jeremias falando: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que interessante o que Deus responde para Jeremias. Jeremias, não diga não passo de uma criança. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, não diga que você é incapaz. Não diga que você não tem condições de fazer. Porque você vai receber de mim a capacidade. Era isso que Deus estava querendo dizer para Jeremias. Você vai receber de mim a unção. Eu vou te dar as palavras. Eu vou te dar a força.
Sou eu que vou te levantar como um profeta. Você vai fazer, mas você não vai sozinho. Olha o que Deus disse para ele. Ó. A todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Olha o que Deus disse para ele, Jeremias, vá. Tudo para quem eu te mandar, para você falar, você vá. Vá a quem eu te mandar, não importa quem seja. E tudo que eu mandar você falar, fale, porque sou eu que estou mandando você falar. Então você vai fazer tudo isso. Deus estava assegurando para Jeremias que ele iria fazer. Não porque ele tinha capacidade, mas porque Deus ia capacitá-lo, que a gente vai ver mais na frente aqui o que Deus faz com Jeremias. Olha o que Deus diz agora. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que coisa maravilhosa, linda. Deus estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e disse para ele, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha o que Deus disse para Jeremias, Jeremias, vá, porque a quem eu te mandar você vai e vai falar tudo que eu te mandar. E aí, por que Deus diz isso? Porque logo depois Deus chega para Jeremias e toca na boca dele, coloca as palavras na boca dele. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava capacitando Jeremias. Deus estava revestindo Jeremias de autoridade. Deus estava colocando na boca dele as palavras. As palavras vinham de Deus. Deus estava dizendo para Jeremias aquilo que ele queria que Jeremias dissesse. E Deus estava com essa atitude, dizendo que a partir daquele momento Jeremias iria receber as palavras da parte de Deus. Então Deus estava dizendo em outras palavras, Jeremias, eu estou te capacitando. Jeremias, eu estou dando a você a mensagem. A mensagem não vai ser de você, sou eu quem estou te dando aquilo que você tem que falar. Por isso, Jeremias, vá porque eu estou tocando na tua boca, eu estou te dando toda a capacidade para você falar em meu nome. É por isso que você vai, Jeremias. Por isso não diga que você é incapaz, porque eu estou te enviando. Então, meu irmão, tenha certeza, quando você for chamado de Deus, tenha a humildade de reconhecer que você não tem a capacidade. Mas Deus, ele vai te capacitar. Deus, ele vai te ungir. Se você se colocar com humildade na presença de Deus, ele vai te ungir, ele vai te capacitar, ele vai colocar as palavras na tua boca para você falar a palavra de Deus, conforme o Senhor tem te revelado, conforme o Senhor tem te dito, conforme ele tem encaminhado você. Deus vai te capacitar, ele vai prover tudo que você precisa para poder pregar o Evangelho. Deus vai te dar toda a condição, toda a sabedoria, toda a capacidade, toda a unção para você ir no nome dele e no nome dele pregar para todos aqueles a quem ele te enviar. Deus vai te dar toda a capacidade, toda a palavra necessária, toda a sabedoria e unção. Não duvide disso, porque se Deus está te chamando, não importa o que ele te chamou para fazer, ele te dará capacidade para fazer, porque ele se responsabiliza por aquele que ele chama, ele capacita, ele reveste de poder para fazer a obra dele, porque a obra é dele. E ele é fiel para cumprir a sua palavra, e a sua obra será feita por vasos de barro, por instrumentos frágeis que somos nós, mas o poder, a capacidade vem de Deus. A capacidade de Deus estará dentro de nós. Então creia, não duvide, vá na força do Senhor, porque o Senhor te capacita. Agora veja mais o que Deus disse para Jeremias. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha, naquele momento, oficialmente, Jeremias estava sendo colocado sobre as nações e sobre os reinos como profeta. E olha o que Deus disse que Jeremias ia fazer, como a sua missão era árdua. Deus disse, ó, estou te constituindo para quê? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Olha só o que Deus estava dizendo, Jeremias, através de você,
eu vou arrancar, eu vou derrubar, eu vou edificar, eu vou plantar, eu vou destruir, você vai ser o meu instrumento. Você vai ser o meu instrumento. Não que Jeremias fosse fazer isso com as próprias mãos, mas Jeremias ia anunciar as palavras de Deus, e as profecias que Deus ia dar para Jeremias, muitas vezes eram palavras que falavam de destruição, falavam de ruína, de nações, de reis, e também falavam de edificação de nações, de restauração, de coisas que iam ser plantadas, de coisas que iam ser arrancadas. Então a palavra de Jeremias, quando Jeremias falava, era a palavra de Deus, e ela se cumpria. E depois que vinha a palavra de Jeremias, a palavra se cumpria e acontecia o que? Destruição, edificação, plantação, ruína. Tudo isso acontecia dependendo da resposta das pessoas à profecia que Jeremias estava levando. Então ele, de certa maneira, não diretamente, mas de certa maneira ele era usado por Deus para destruir, para edificar. Olha só que coisa interessante. Porque nós que somos chamados para pregar a palavra, é exatamente isso que a gente faz em nome de Jesus. Através das nossas vidas, Deus salva pessoas. Através daquilo que a gente fala, Deus edifica lares, restaura famílias, salva pessoas, fortalece pessoas. E também através da nossa palavra, pessoas são condenadas, pessoas são destruídas, pessoas são lançadas no inferno. Por quê? Porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos a palavra de Deus, aqueles que crerem na palavra que nós estamos pregando, que não vem de nós, mas que vem de Deus, essas pessoas serão salvas. Mas se elas rejeitarem a nossa palavra, nós que estamos como instrumentos de Deus, pregadores do Evangelho, estas pessoas não estão rejeitando a nossa palavra, elas estão rejeitando a palavra de Deus. E por isso virá ruína sobre a vida delas. Então olha como você tem responsabilidade, meu irmão, diante de Deus. Aquilo que você fala, ou trará edificação e salvação, ou trará destruição das vidas. Então nós temos muita responsabilidade e o que nós vamos fazer é grandioso. Porque ninguém sai, depois de ouvir a nossa mensagem, do mesmo jeito. A pessoa vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão ou vai levar ela a ser salva ou à perdição. Então a nossa palavra ela tem esse intuito de fazer a pessoa tomar uma decisão de vida ou morte. Nós vamos ser os instrumentos de Deus que vão levar essa mensagem para que consequentemente gere vida ou morte nas pessoas, dependendo se ela aceita ou se rejeita o evangelho que nós estamos pregando. Então a responsabilidade de Jeremias e a nossa é grande. Olha o que Deus continua dizendo. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha, Deus estava dizendo: eu sou responsável pela minha palavra. Tudo aquilo que você falar se cumprirá. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte, Deus estava dando aqui a primeira profecia para Jeremias. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Olha a primeira profecia que Deus dá logo para Jeremias falar para o povo. Para você ver como era espinhoso o ministério do profeta. Falar a palavra de Deus não é fácil. Muitas vezes a palavra de Deus vem dizendo aquilo que as pessoas não querem ouvir. Deus estava dizendo o quê? Para Jeremias, para ele dizer para Israel que o norte se juntaria e viria as tribos dos reinos do norte. E cada reino ia pôr o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros e contra todas as cidades de Judá. Ou seja, as nações viriam cercar Jerusalém e Judá para poder destruir a nação de Judá, caso Judá não se arrependesse.
Deus estava vindo com juízo. A mensagem de Deus, a primeira mensagem que Deus deu para Jeremias era a mensagem de juízo sobre Judá, caso Judá não se arrependesse. E olha o que diz mais. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Olha, por causa do pecado do povo que estava acontecendo isso. Pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. O povo estava na idolatria, servindo a outros deuses, tinham deixado de servir ao Deus vivo e agora estavam recebendo de Jeremias essa mensagem que eles não gostariam de ouvir, mas era uma mensagem de juízo, para que eles pudessem se arrepender e se converter, porque senão essas nações iriam destruir, iam levá-los para o cativeiro, o que infelizmente aconteceu porque eles não se arrependeram do seu pecado. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Tu, pois, Jeremias, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te funda espanto na sua presença. Olha o que Deus diz para Jeremias e para nós também. Jeremias, se prepara. Se prepara, porque se dispõe e diz para eles tudo que eu te mandar. Tudo que eu te mandar. Jeremias tinha que dizer para as pessoas tudo aquilo que Deus mandasse. Meu irmão, nós temos uma responsabilidade grande diante de Deus. Muitas pessoas hoje em dia têm sido chamadas para pregar o Evangelho de Deus e, infelizmente, estão pregando um falso evangelho. Estão pregando coisas que Deus não mandou pregar. Estão pregando doutrinas de homens e, pior, estão pregando doutrinas de demônios. Pessoas estão indo para o inferno por causa de falsos pregadores, com falsas profecias. Muitas dessas pessoas até foram chamadas para serem pastores, mestres, evangelistas, pregadores, profetas, mas essas pessoas se corromperam, não estão ouvindo a voz do Senhor, estão ouvindo a si mesmas e aos demônios, ou ouvindo outras pessoas, e estão pregando aquilo que Deus não mandou pregar. Não estão pregando o evangelho genuíno, não estão pregando a mensagem da cruz, não estão falando de arrependimento, de renúncia, de vida nova com Cristo, de santidade, de mudança de vida, falando da vinda do Senhor para nos prepararmos porque ela está próxima. As pessoas não estão falando aquilo que Deus mandou falar. As pessoas estão vendo as pessoas no pecado, perdidas, andando de uma maneira que não desagrada a Deus e não estão pregando a verdade. Muitos hoje preferem pregar mentiras, falar sobre bens materiais, falar sobre vitória, quando as pessoas estão em pecado e não precisam ouvir de vitória, precisam ouvir de arrependimento. Mas as pessoas estão pregando aquilo que Deus não mandou, falando só o que as pessoas querem ouvir, falando só aquilo que agrada as pessoas, para que esses profetas possam ser honrados pelas pessoas, possam ser bem acolhidos, bem recebidos. Porque aquele que é profeta de verdade e fala a palavra de Deus, ele é rejeitado. E muitos aí que foram chamados estão pervertendo o seu chamado, não estão ouvindo a voz do Senhor, não estão falando o que Deus mandou. Deus diz para Jeremias, diz para eles tudo quanto eu te mandar. Deus está mandando as pessoas falarem uma coisa e elas estão falando outras. Meu irmão, se você tem um chamado de Deus na sua vida, pregue a palavra de Deus. Pregue o Evangelho. É tempo de nós pregarmos a mensagem da cruz, de salvação, de restauração. Falar de mudança de vida, de santidade, de arrependimento. Não é só falar o que as pessoas querem ouvir. De que Deus vai resolver os seus problemas, de que Deus vai dar saúde, de que Deus vai dar um carro, vai dar uma casa, vai dar tudo aquilo que elas querem, vai satisfazer todos os seus sonhos. Essas coisas podem até acontecer, se Deus quiser, mas essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é a restauração espiritual, é a vida nova, é uma vida... Então, continuando aqui o que eu estava falando
sobre o profeta Jeremias, olha o que Deus continua dizendo para Jeremias. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então olha só o que Deus disse para o profeta Jeremias. Jeremias, eu estou te pondo hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país. Ou seja, Jeremias, você vai ir contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo. Então Deus estava dizendo em outras palavras para Jeremias: Jeremias, eu estou estabelecendo você aqui como algo bem firmado, algo forte, porque você vai no meu nome e você vai pregar para todo mundo, desde o rei, passando pelos sacerdotes, os religiosos, até o povo. Você vai pregar para eles, vai pregar minha palavra. E Jeremias, como ele disse aqui depois no versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então olha o que Deus disse para Jeremias. Jeremias, eu estou te fortalecendo aqui, colocando você aqui como coluna forte. Ninguém vai derrubar você, Jeremias. Ninguém vai prevalecer contra a tua vida. Eles pelejarão contra ti. Haverá perseguição. Vão te injuriar, vão te difamar, vão te caluniar, vão tentar te destruir, vão tentar te matar. Mas eles não prevalecerão, é o que Deus está dizendo. Eles não vão prevalecer. Eles não vão conseguir fazer isso contra você, Jeremias. Porque você é coluna de bronze. Você é cidade fortificada, coluna de ferro e muros de bronze. Sou eu que estou te estabelecendo, Jeremias. Então não tenha medo. Como Deus disse aqui, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, meu irmão, você é chamado para pregar o Evangelho, não tenha medo não. Não se acovarde não. Talvez você esteja com o seu talento enterrado, fugindo do chamado de Deus. Não está mais exercendo o ministério que o Senhor te chamou. Você está como Jonas fugindo. Não está mais profetizando, anunciando o Evangelho. Ou se está anunciando, está se calando a respeito das verdades de Deus. Está falando só o que o povo quer ouvir. Não faça isso. Pregue, pregue sem medo, pregue a palavra. Fale da verdade de Deus. Fale aquilo que as pessoas precisam saber para serem salvas. Porque Deus está te estabelecendo, meu irmão, como coluna de ferro, como cidade fortificada, muro de bronze. Vão tentar te destruir de toda maneira. Vão tentar acabar com o teu ministério. Pessoas usadas pelo diabo vão tentar te caluniar, te difamar, te destruir. Vão fazer tudo contra você. O diabo vai tentar acabar com a tua vida, mas eles não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para poder te livrar. O Senhor vai estar ao teu lado. Ele vai estar te protegendo, Ele vai estar te guardando. Até o dia em que você cumprir o teu ministério. Enquanto você não cumprir o seu ministério aqui nessa terra, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus não vai deixar os inimigos prevalecerem contra você, porque você precisa concluir a obra que Deus tem na sua vida. Enquanto você não concluir essa obra, Deus vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai estar contigo. E nenhuma arma forjada do inferno vai prevalecer contra a tua vida, então não tenha medo. Não se omita, não se acovarde. Seja cheio do Espírito de Deus e pregue a palavra, pregue o Evangelho. Porque quantas pessoas hoje têm o chamado de Deus, chamado para serem pastores, pregadores, mestres, profetas, evangelistas, ou mesmo para evangelizar, e não estão cumprindo por medo, por covardia, estão fugindo do chamado de Deus. Meu irmão, não se acovarde não, Deus vai estar com você, assim como esteve com Jeremias. Jeremias
pregou durante anos e anos, falou tudo aquilo que Deus mandou. Jeremias sofreu, chorou, foi perseguido. Jogaram Jeremias num poço, Jeremias foi ridicularizado, judiaram dele, fizeram tudo o que quiseram contra ele. Mas Jeremias cumpriu o ministério que recebeu do Senhor. Jeremias agradou a Deus. Muitas pessoas não se converteram com a pregação dele, mas Jeremias falou mesmo assim. Jeremias pregou a verdade, Jeremias falou o que Deus mandou. Jeremias foi fiel. Jeremias foi fiel ao que Deus disse, que quando mandasse ele fosse, seja para quem fosse. Então faça da mesma maneira, porque Deus vai se alegrar de ti, Ele vai se agradar de ti, Deus vai te recompensar. Se lembre do que Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, pois assim fizeram com os profetas. Mas exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Amém? Então creia nessa palavra. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu estou aqui, tenho 14 anos de convertido. Desde quando me converti, o Senhor já tem me chamado para ser pregador da sua palavra, mestre, para o ministério pastoral. Mas eu tenho sido perseguido, eu já fui caluniado, eu já fui difamado, eu já fui excluído de igrejas, eu já fui perseguido de todas as maneiras. Mesmo eu tentando sempre agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor, mas nunca prevaleceram contra a minha vida, nem vão prevalecer contra mim nunca. Enquanto Deus não cumprir o chamado dele na minha vida, enquanto o ministério do Senhor não se realizar plenamente através de mim, eu continuarei aqui pregando a palavra, servindo a Ele, pregando o Evangelho, sendo uma voz profética nesses tempos. Por quê? Porque o Senhor é comigo para me livrar. O diabo não vai prevalecer contra a minha vida, assim como ele não vai prevalecer contra a sua vida. Então continue fiel a Deus, meu irmão. Deus conta com você, porque Deus te chamou e Ele quer que você desperte esse dom que há em ti. Não seja covarde, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de unção, de coragem. Então continue sendo fiel a Deus, seja como Jeremias, ouça o chamado, seja humilde, vá, pregue a palavra, porque Deus será contigo. Deus será contigo e vai cumprir a vontade dele através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.